Vamos à leitura do texto base da questão aqui. Em meados dos anos 70, a mídia e a publicidade haviam traçado uma linha de ação para neutralizar e, ao mesmo tempo, comercializar o feminismo. Então, aqui já tem a tese do trecho aqui, que é uma relação entre mídia e, ao mesmo tempo, mercantilização do feminismo e neutralização. Então, aqui já tem uma tese, tá? As mulheres nos meios de comunicação de massa pareciam ter decidido e conseguiram a igualdade e já não estavam mais buscando novos direitos. Apesar dos novos estilos de vida, as mulheres queriam autossatisfação e não autodeterminação, o tipo de realização pessoal que melhor pode ser satisfeita nos shopping centers. Não demorou para os periódicos e, obviamente, as suas páginas de anúncios ficarem cheias de imagens de jovens solteiras, liberadas, e aqui vai descrevendo um tanto de coisa que elas vão adquirindo, comprando e parará, parará. E aí a gente tem um final aqui. A caminho do sucesso, finalmente, proclamava a mulher dos negócios, parará, parará, parará. Então aqui a gente tem uma série de coisas que vão mostrando e desenvolvendo a tese inicial aqui do texto, né? De que as pautas feministas, que o movimento feminista, por reivindicações, foi apropriado, aclimatado, aclimatado pelos mecanismos de poder da estrutura social. Ele foi perdendo ali a sua força e se convertendo em algo ligado a um consumo, a algo ligado a uma espécie de mercadoria. Então, aqui a gente tem esse processo que acontece muito, né? O esvaziamento de uma resistência, o esvaziamento de uma luta e a transformação dela em algo mercadológico, tá? Então, vamos ver aqui. A respeito das disputas culturais em torno do feminismo, a estratégia reportada pelo texto é um exemplo de que Marx define. Então, vamos lembrar lá, tá? Marx, ele entende que uma sociedade qualquer tem uma infraestrutura onde se concentram aqui aqueles que são os donos do meio de produção, tá? E aqui as relações de trabalho. Aqui também estão os meios para se produzir, as tecnologias para se produzir algo, beleza? E esta infraestrutura, ela condiciona, ela não determina, tá? A gente tem uma relação aqui de idas e vindas, mas, obviamente, neste condicionamento, essa infraestrutura, ela é fundamental para a superestrutura. O que seria essa superestrutura? Lembra aí, meu jovem, a superestrutura são as leis, o direito, né? O belo, o gosto, os valores que vão o quê? Formando, lembra que Marx é um sociólogo, né? Formando a consciência, a percepção desse indivíduo acerca do mundo. E esse processo que vai ocultando, por exemplo, a estrutura base da sociedade, que é uma dominação daqueles que têm os meios de produção sobre aqueles que não têm, esse processo vai se dando a partir de uma coisa que é a ideologia. A ideologia, ela vai produzindo as lentes que o indivíduo vai enxergar a realidade. E aí ele vai ter uma falsa consciência dessa realidade. Ele não vai enxergar o valor dos produtos produzidos, ele não vai enxergar a dinâmica de poder, ele vai comprar as ideias que justificam o funcionamento daquele mundo, que muitas vezes são contrárias até mesmo ao lugar que ele ocupa nesse mundo. Então, com isso, a gente tem aquilo que é suficiente para resolver a questão. Vamos lá. Letra A. Então, vamos lá. A respeito das disputas culturais, então, do feminismo, a estratégia reportada pelo texto, um exemplo de Marx, define como, letra A, materialismo, uma base tecnológica que evolui na história, tá? Então, o conceito de materialismo histórico do tio Marx aí refere-se, sim, ao desenvolvimento das forças produtivas, das relações de produção com base para a transformação histórica. Meu texto não está falando disso, de mudanças produtivas, mas sim da manipulação ideológica sobre o feminismo, tá? Letra B. Ideologia. Essa é a nossa resposta. Ó. Uma falsa consciência que mascara a realidade, está convertendo o fenômeno feminista a uma identidade ligada ao consumo, né? Ligada ao que se consome. Então é a letra B. Uma C, fetiche, uma dinâmica mistificadora que reifica a mercadoria. Então,
lá. Para a gente pensar em Marx, fetiche da mercadoria, sendo bem específico, é aquilo apenas que oculta o valor de produção, ou seja, oculta como aquela mercadoria ela tem um valor nela embutido de acordo com a quantidade de trabalho social empreendida para ser elaborada aquela mercadoria. E o fetiche oculta isso, né? Oculta isso. Então, fica obscurecido como que essa mercadoria ela tem um valor ali colocado nela a partir do trabalho. Parece que a mercadoria tem um valor por ela mesma. E não é isso que a questão está discutindo, né? De alienação, uma tendência consumista que destitui a dignidade. Então, o conceito de alienação em Marx está falando exatamente da separação do trabalhador e os frutos do seu trabalho, do valor do seu trabalho, do seu trabalho em si. Então, o texto não está falando sobre isso, né? Ou da alienação do valor do trabalho do trabalhador. O texto está falando de uma coisa ligada à mídia, à percepção de algo, tá? E a letra E, exploração, uma estrutura coletiva que padroniza a sociabilidade, tá? Embora o Marx está falando aí de exploração do trabalhador, o texto não trata diretamente da exploração econômica, mas de quê? De uma manipulação ideológica. Então é isso, forte abraço, até mais, falou!